Olá, sou Carlos Antônio, moro em Jandaia, sou evangelista, a obra do Senhor, Ministério Madureira, Campo de Palmeiras, Goiás, Assembleia de Deus. E estamos vivendo um momento político e eu quero falar um pouco sobre política e Deus. Eu quero afirmar que Deus é político. É o tema da nossa exposição, baseado na palavra de Deus. Apesar de que muitos veem a política como algo ruim, algo que se não se mistura, mas ao meu ver, no meu entendimento, pela palavra que conheço, que a observo e que a defendo, o pior analfabeto é o analfabeto político. Quando eu afirmo que Deus é político e que um líder religioso é realmente uma pessoa habilitada e com competência para falar ao seu povo, à sua membresia, qual é o político melhor para atender o bem comum de um povo, de uma comunidade, de uma nação. Primeiro precisamos entender o que é política. Porque na realidade nós nascemos com o DNA da política. Porque Deus é um ser político. E vemos isso lá na criação, lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Apocalipse 1:26, quando ele foi criar o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Isso é política. E nós vemos que o ser humano, ele nasce com esse DNA. Ao nascer um filho, quando ele está chorando, ele está fazendo política. Ele está chorando porque está querendo alguma coisa. E a mãe está fazendo política porque, ao chover o choro do filho, ele providencia o alimento, o remédio, o chá, para aliviar o seu choro. Isso é política. O que é política, então? Política é uma arte, é uma ciência de governar. E, num sentido mais amplo, é a ciência de governar para o bem comum de um povo, de uma nação. Então eu vejo um líder religioso não somente como competente e habilitado para tal, como uma obrigação e um dever de expor aos seus membros qual é o melhor perfil para que nós possamos colocar para governar, para dirigir uma cidade, uma comunidade, um estado, um país. E nós percebemos que a falta de conhecimento, então, o conhecimento é tudo. E quando falta em nós conhecimento, a falta de conhecimento nos torna brutos
e ignorantes. Faz com que nós criamos muitas das vezes até leis contrárias aos princípios de Deus. Porque nós precisamos basear tudo na nossa vida baseado em princípios. E em princípios de Deus e da sua palavra. E existe um princípio que nós precisamos basear a nossa vida. O princípio da igualdade e o princípio da liberdade. O problema é que as pessoas pensam e agem como se a religião é mais importante do que a política. Mas a verdade é que ambas são importantes, tanto para Deus como para o ser humano. Ambas têm o seu valor. E ambas precisam ser entendidas e compreendidas por todos nós. Senão, do contrário, vamos errar, vamos praticar coisas contrárias à vontade de Deus. O problema é que quando nós não entendemos os princípios de Deus, o princípio da liberdade, o princípio da igualdade, nós achamos que o meu pecado é menor do que o do outro. Às vezes, a esposa acha que a sua mentira para com o marido é menor do que a traição do seu marido. Mas a verdade é que existe um princípio da igualdade. Porque na realidade não existe pecadinho e nem pecadão. Existe pecados. Mas nós, seres humanos, muitas vezes entendemos isso errado. E tomamos muitas das vezes atitudes também erradas. Mas quando compreendemos bem os princípios de Deus, nós sabemos que o que mente, o que trai, o que mata, o que estupra, todos estão em pecados. E, aliás, os mentirosos são os primeiros da fila. Então, nós precisamos ter posição. Nós precisamos ter lado. Nós não podemos ser covardes, nem para com o Evangelho, nem para com a política, em época de política. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós precisamos ter um lado. Nós precisamos ter uma posição. Mas muitos não têm essa coragem, porque temem, muitas das vezes, a retaliação, e muitas das vezes ela acontece mesmo. Principalmente aqui na terra, porque os homens são falhos. Os homens são diferentes de Deus. Quando eu digo que Deus é político, e o melhor dos políticos, porque Deus, Ele não criou tão somente o bem e os céus, mas Ele criou o bem e o mal. Ele não criou apenas os céus, mas Ele criou os céus e o inferno. E nós temos a liberdade de escolher, de tomar um lado. Queremos os céus ou queremos o inferno? Estamos todos em um barco, mas há dois destinos. Existe uma vida eterna com Deus e outra vida eterna sem Deus. E cabe a nós, cabe a nós a liberdade de escolha. Eu não escolho
eu não tomo a decisão por outro. As nossas decisões são individuais. Cada um tem o seu dever, cada um tem a sua decisão. E quando nós nos acovardamos, não ficamos do lado do Evangelho, ficamos em cima do muro, é porque já estamos do lado do mal. Esta é a verdade. Porque o que diz a palavra, ela diz o seguinte: que sejam as suas palavras sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, meu amigo, ter um lado, ter uma posição, seja na política, seja no evangelho, é algo corretíssimo. É algo que te dignifica diante de Deus. É algo que, porque Deus é luz, Deus é transparência, Deus não quer que nada fique escondido. Tanto é que ele diz na sua palavra: não há oculto que não seja revelado. Então, meu amigo, se você faz coisas que outros não possam ficar sabendo, é melhor que você não faça. Se você faz coisas que são vergonhosas, expostas à luz, é melhor que você não faça. E o apóstolo Paulo sabia disso. Porque quando alguém errava ou traía, ele repreendia na presença de todos e dizia: repreendo-vos na presença de todos, para que os demais temam e não façam o mesmo. Então você que está praticando as coisas erradas, coisas escondidas, vai haver um julgamento um dia que todas essas coisas serão reveladas. Que todas essas coisas são postas à luz. E todos vão ficar sabendo o porquê você não está nos céus e o porquê você foi para o inferno. Porque Deus é luz. O que podemos ocultar, biblicamente, é a afronta. Aquele que oculta a afronta promove amor. E é por isso que eu faço política em paz, porque sou da paz, não de guerra. Porque a única coisa que acalma a guerra, que elimina a guerra, é a paz. Não existe outro meio de aplacar uma guerra. A não ser a paz. É por isso que Deus diz: a minha paz vos dou. Coisa boa é ter paz. E ter paz não significa que você não possa ter lado. Você tem que ter lado. Você é de Deus ou não é de Deus? Você não pode ter vergonha de expor, mesmo que o seu time seja ruim, mas você tem coragem de expor. Assim também é na política. Sabe por quê? Porque os que estão sem lado, os que estão em cima do muro, a leitura que Deus tem disso é medo, é covardia. E o que acontece com os medrosos? Estão lá na fila dos apocalipse. Os medrosos, os covardes, ficarão de fora. Então, meu amigo, quando eu digo que Deus é político, e é o melhor dos políticos, porque é o melhor dos políticos. Por quê? Porque Deus é aquele Deus que odeia o mal, mas ele ama o pecador. Ou seja, Deus odeia o mal que está em mim, mas ele me ama. Ele detesta o mal que está em mim. Ele não quer que o mal habite na minha vida, nem na tua vida. Mas ele nos ama. Mas mesmo nós vivemos no mal, Deus continua nos alimentando, nos abrigando,
A pessoa não está nem aí para Deus, mas ele continua plantando e continua colhendo. Porque Deus é isso. Deus é o melhor dos políticos. Ele sabe entender. Ele sabe aceitar a sua decisão. Ele sabe entender a sua decisão. Nós humanos é que temos a dificuldade. Que entramos em guerra quando a coisa não é do nosso jeito. Mas Deus não. Ele espera. Ele tem paciência para ver a sua mudança. Porque para chegar aos céus é necessário vivermos conforme a palavra de Deus. E por isso, meu amigo, você que está ouvindo este vídeo, esta palavra é para você. Para que você adquira o conhecimento e busque na palavra de Deus a compreensão verdadeira de quem é Deus. E por isso eu quero finalizar esta palavra apresentando minha esposa Loides, candidata a vereadora, com o número 25123, que tem uma bandeira, a bandeira da saúde, para defender. E que, se você quiser conhecer as suas propostas, visite a sua rede social e vai estar lá as suas propostas. E por isso eu estou do lado de Milena, porque Milena tem demonstrado um perfil de um bom político. Um perfil, porque, ao meu ver, o melhor perfil para o bom político é ser simples. E a Milena, eu acho que ela herdou isso do seu pai. Seu pai é uma pessoa simples, e ela herdou isso. É uma política simples, que você conversa com ela na porta da sua casa, que você conversa com ela no pit dog. É uma pessoa acessível a todos. E é desse tipo de político que Deus ama e que o povo também ama. E eu vejo em Milena este perfil de uma pessoa simples e que ama ajudar o seu povo, a sua comunidade. E que tem corrido e feito muito para nossa cidade. E estamos diante de um plano para um novo pleito. Um plano de governo lindo e maravilhoso. Que nós possamos realmente abraçar e acreditar, votando no dia 15 de novembro. Milena, prefeita, e Loides Fernandes, vereadora, 25123.